Nesse vídeo aqui queria dar um recado bem claro para muita gente. O São Paulo Futebol Clube, ele não merece ser respeitado, ele deve ser respeitado. E aí, torcedor Três Cores, Matheus Menezes aqui, seja muito bem-vindo ao canal Estação Tricolor. Então, exatamente isso que eu tô dizendo a você. O São Paulo Futebol Clube, ele não merece ser respeitado, ele deve ser respeitado. A instituição São Paulo Futebol Clube é uma instituição gigantesca, uma instituição que tem uma grande história no futebol brasileiro e mundial. E quando eu olho assim noticiários, quando eu olho assim dirigentes como estão hoje lá no clube, dirigindo ali o clube do São Paulo, eu fico pensando, cadê o respeito dessas pessoas pela história que esse clube tão grande tem? A gente viu ontem um jogo bem pesado pro São Paulo da Libertadores, jogo nas oitavas de final. O São Paulo não fez uma boa partida ontem. A gente tem que deixar isso bem claro, por alguns motivos. O primeiro motivo que eu posso apontar para você aqui, o time é um elenco assim, como todos sabem, limitado, mas é um elenco que luta em campo, um elenco que sabe o que está fazendo, um elenco que, apesar das dificuldades que vem tendo assim, dos jogos seguidos, do cansaço que os jogadores têm, 2 jogos por semana, viagem direto, mas os jogadores ontem, a gente pode perceber que eles deram a alma em campo, e a gente tem que enaltecer isso, né? A gente tem que ver que o São Paulo hoje, o time do São Paulo hoje não representa o que é a instituição São Paulo Futebol Clube. Um clube que, tantos anos assim, que um clube de vanguarda no Brasil, um clube que, apesar de não ser um clube centenário ainda, que só aconteceu em 2030, mas é um clube o qual tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, né? Porém o São Paulo foi sendo deteriorado com o tempo, assim, desde o terceiro manual de Juvenal Juvencio, com o tempo assim, se caiu em dívidas, houve contratações inexplicáveis para o clube do São Paulo, né? E o São Paulo vem decaindo assim durante os anos. Esse ano assim que o presidente, a diretoria falou que seria um ano assim de enxugar folha, enxugar gastos, mas ninguém sabe se isso realmente está acontecendo, né? Tem trazido algumas contratações bem questionáveis assim para a equipe do Tricolor, mas mesmo assim o São Paulo tem sido um time que tem mostrado o peso da sua camisa na Libertadores da América, está há 17 jogos sem perder, tem empatado e vencido todos os jogos que tem disputado desde o ano passado, não tem perdido, né? Desde a última derrota do São Paulo foi aquela ainda no comando do Carpini lá atrás, que o São Paulo jogou na Argentina contra o Talheres. De lá pra cá não perdeu mais, e só vem mostrando assim o peso dessa camisa, o peso da camisa do São Paulo Futebol Clube. Com isso, né, a gente tem que respeitar mesmo assim, deve respeitar o que esse clube representa. Eu tô falando assim, não só nós como torcedores, né? Nós como torcedores temos que apoiar o time, temos que criticar as gestões, criticar os jogadores também, tem que ser criticado, o treinador quando erra, mas a gente tem que saber que a gente torce para um clube que é um clube gigantesco, é um clube que tem a noite de Libertadores como ninguém tem, como foi ontem, como tem sido assim, quando joga no Morumbi. Você vê equipes grandes no futebol brasileiro hoje, financeiramente falando, como Flamengo, como Palmeiras, tem venceu Libertadores, tem vencido campeonatos, tem sido clubes superavitários, mas a gente percebe como o São Paulo, com que eles não têm o que o São Paulo tem, a noite de Libertadores. Isso pode parecer uma bobagem para alguns, né? Mas você percebe assim o quanto a torcida do São Paulo, o quanto o São Paulo tem uma ligação forte com esse torneio, né? E por isso, até falei isso em um dos meus vídeos anteriores, vou deixar aqui no card para vocês, motivos para a gente acreditar no tetracampeonato do São Paulo. O São Paulo, a gente sabe que é um clube que em Copas tem se dado bem nos últimos anos, apesar das eliminações, como foi ano passado contra o Botafogo, como foi o Atlético Mineiro, mesmo assim, sem perder, né? Eliminações que o São Paulo poderia ter muito bem passado se tivesse tido um pouco mais de capricho, por exemplo, no segundo jogo no Morumbi, como foi contra o Botafogo, como foi contra o Atlético Mineiro. Mas mesmo assim é um clube que precisa continuar demonstrando, os jogadores precisam entender cada vez mais, os jogadores e o treinador e todos que estão ali gerenciando, estão todos ali fazendo o São Paulo Futebol Clube, assim como a sua torcida, entender o que é o São Paulo, entender que o São Paulo não é um time qualquer, o São Paulo não é um time pequeno, o São Paulo é um time que vai brigar por lutar Libertadores esse ano. E se Deus quiser a gente vai chegar no mínimo na final, porque é isso que a gente tem que ser positivo, né? A gente tem que lembrar da história do São Paulo e saber o que o São Paulo é. Sobre o jogo de ontem, bem rapidinho, como eu falei anteriormente, eu achei o São Paulo um pouco depois do gol ali, tirou o pé do acelerador, né? O pênalti pra mim, um pênalti bem duvidoso que o árbitro
só um parênteses aqui sobre esse árbitro, só demonstra assim a força de bastidores que São Paulo não tem mais hoje em dia com essa diretoria, como tinha antigamente, na época de glória do São Paulo ali de títulos, né? Títulos internacionais como o título da Libertadores. Não tem mais esse poder de bastidor, como a gente já sabe. E a Conmebol, a CBF escala árbitros que não são FIFA, árbitros que realmente vão comprometer ali, estão muito destinados a comprometer ali o resultado de um time ou de outro que tá jogando lá, né? Aquela partida. E foi o que aconteceu ontem. O São Paulo foi prejudicado pela arbitragem naquele pênalti. O jogador do Atlético Nacional estava ensaiando aquela jogada ali de se jogar na área o tempo todo. Desde o começo do jogo ele estava fazendo aquilo. Eu não lembro quantas vezes fez exatamente, mas fez algumas vezes e acabou que o VAR caindo na dele, né? O próprio árbitro em campo ali não marcou a penalidade, mas o VAR acabou mais uma vez chamando o árbitro e marcando aquele pênalti, né? Mesmo assim o São Paulo não se intimidou, quase tomou o segundo gol ali. A gente tem que ressaltar isso, jogando com um a menos. O Atlético Nacional é um time muito forte, mas fez muita catimba ali e acabou levando o jogador para o jogo para os pênaltis, né? E nas penalidades a gente pôde ver ali, eu realmente senti segurança com o Rafael no gol, porque ele tem feito boas partidas, ele tem pegou o pênalti no último jogo e acabou fazendo aquilo que a gente esperava. Um goleiro para um time como o São Paulo tem que ser pegador de pênalti. Ele pegou o primeiro pênalti ali, que para mim foi crucial para o restante das penalidades, né? E o São Paulo venceu, o São Paulo se classificou e vamos embora, vamos agora esperar o adversário, será Botafogo ou LDU. Até quero saber de você, comenta aí embaixo. Você prefere o Botafogo ou LDU? Particularmente eu prefiro o Botafogo, porque a LDU vai ter a questão da altitude lá e sempre é uma dificuldade para o time que joga lá em Quito, né? E o Botafogo não é um Botafogo, aquele Botafogo do ano passado, é um Botafogo que tem um treinador novo, recente, né? Mas os jogadores são jogadores ali que tornam o Botafogo, com exceção daquele jogador do Savarino ali, o venezuelano, um time, pra mim, um time comum, um time bom, porém comum. Então dá pra gente passar do Botafogo, essa revanche do ano passado. Vamos torcer, né? Vamos torcer pra que venha um melhor adversário, que a gente possa fazer boas quartas finais, que a gente possa conseguir recuperar jogadores até o mês que vem, para que possa estar em campo, tipo o Oscar, tipo o Wendel, por exemplo, e que o Lucas possa, de fato, voltar ao seu bom futebol, né? E ajudar o São Paulo, se Deus quiser, a chegar nesse 4º título de Libertadores. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje é sobre isso. É mais um desabafo aqui pra toda a galera que vem falando mal do São Paulo Futebol Clube, vem rebaixando essa classificação de ontem, e que a gente possa continuar apoiando nosso time, né? Para que o São Paulo precisa da torcida. O São Paulo precisa do apoio da torcida, do apoio de todos nós, para que possam chegar nessa final lá na frente e possa, se Deus quiser, chegar ao 4º da Libertadores de sua história. Beleza? É isso, galera. O vídeo de hoje é sobre isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele like, compartilha com a galera esse vídeo, para que chegue para o máximo de pessoas possíveis e a gente possa fazer esse manifesto aqui para o São Paulo Futebol Clube. Beleza? É isso, galera. Fui!